Eles eram representantes e porta-voz de Deus na terra. Sua mensagem continha palavras de bênção e também de condenação. Eram odiados por uns e temidos por outros. Falaremos hoje sobre os profetas do Velho Testamento. Veremos um pouco da vida e da obra desses grandes homens de Deus. Tudo isso aqui no seu canal Fatos Bíblicos. E se esse conteúdo de alguma forma agregou conhecimento ou fortaleceu a tua fé, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e comente com sugestão de novos vídeos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Número 1. Profeta Samuel. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento, famoso por agregar sobre si três funções: sacerdote, profeta e juiz. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis de Israel. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. O nome Samuel significa ouvido por Deus, e a Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era muito jovem. Em certa ocasião de sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Os anciões de Belém tremiam diante da sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Depois da menção em Ramá entre os profetas, nada mais é dito sobre a vida de Samuel. Apenas 2 versículos falam de sua morte. 1 Samuel capítulo 25:1 e 1 Samuel capítulo 28:3. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim de sua vida. Número 2. O profeta Elias. Elias nasceu na cidade de Tisbe. Ele foi levantado por Deus como um profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel. Governado pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, os israelitas se afastaram do Deus vivo e começaram a adorar Baal. Elias também é reconhecido por realizar grandes sinais e maravilhas na direção de Deus. Um dos mais famosos foi quando ele profetizou e houve seca em Israel, tornou a orar e Deus mandou chuva sobre Israel. Outro episódio famoso é quando ele orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Também quando ele orou e Deus multiplicou o alimento na casa de uma certa viúva, e também ressuscitou o filho dessa mesma viúva. Outro fato importante sobre a vida de Elias é que ele é o único profeta que não conheceu a morte, mas sim foi levado vivo ao céu numa carruagem de fogo ou num redemoinho de fogo, e isso está registrado na Bíblia. Número 3. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o auxiliar do profeta Elias, e depois foi designado seu sucessor como profeta em Israel. A história do profeta Eliseu é bastante conhecida entre os cristãos, principalmente devido aos milagres que foram realizados através do seu ministério. Eliseu foi convidado pelo profeta Elias para acompanhá-lo. Ele serviu como um tipo de aprendiz ou auxiliar. Também devemos nos lembrar de que a convocação de Eliseu para o ministério profético foi feita pelo próprio Deus, que instruiu o profeta Elias acerca disso no Monte Horebe. Semelhante a Elias, Eliseu também realizou vários sinais e maravilhas. O mais famoso dele foi quando ele restaurou Naamã da sua lepra. Acredita-se que Eliseu morreu por volta de 90 anos de idade de causas naturais na cidade de Samaria. Número 4. Profeta Isaías. O profeta Isaías é o autor do livro que leva o seu nome. Filho de Amós e descendente da linhagem real, ele foi chamado na juventude para o ofício de profeta no final do reinado do rei Uzias, durante a corregência de Jotão. Isso sugere que o chamado ocorreu entre os anos 750 e 739 a.C. Seu ministério continuou por pelo menos 60 anos, abrangendo os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. O fato de Isaías não mencionar Manassés
cujo reinado começou em 686 a.C., é de ter estado entre um dos primeiros a cair no massacre liderado por Manassés sobre os que permaneciam fiéis a Deus. Indica que seu ministério terminou logo após a morte de Ezequias, em 686 a.C. Isaías era casado e tinha 2 filhos, e em Jerusalém, cenário principal de suas obras, tornou-se pregador da corte e exerceu influência considerável. Por muitos anos foi conselheiro político e religioso da nação. Seu ministério profético, junto com o de Miqueias, e possivelmente também a influência direta de Oséias no Reino do Norte, contribuíram para as reformas realizadas por Ezequias. Manassés, porém, seguia a política ímpia de seu avô Acais. Ele aboliu as reformas de seu pai Ezequias e tirou a vida de homens que tinham encorajado a adoração ao verdadeiro Deus. Segundo o Talmude, Isaías foi morto por Manassés, cerrado ao meio. Bom, meus irmãos, para que o vídeo não se tornasse muito extenso, foi feito aqui um resumo do resumo acerca da vida dos profetas, mas pôde-se observar que apesar das perseguições, vale a pena servir a Deus com sinceridade.